Tava demorando pra entrar, hoje que eu não tô no lugar habitual, saí do consultório hoje e então achei que não ia funcionar. Funcionou. Minha conexão tá funcionando, vou esperar minha convidada chegar, eu vou esperar o Instagram começar a entregar para algumas pessoas. Tava conversando com a Cris agora há pouco. Então, hoje que a gente vai falar sobre o mercado de trabalho, onde estão as oportunidades, onde estão as vagas de emprego. Hoje que é a penúltima live dessa maratona super especial. Finalizando, já mandei o convite para a Cris, ela já entrou. Só ela aceitar o meu convite. Oi, Éder, querido. Carla também chegou. Bom dia, amiga. Olá. Tá me ouvindo bem? Me escuta, não me escuta? Como tá pra ti o nosso áudio? Tem que aumentar aqui, tô em casa hoje, então tá tudo diferente aqui, tá? Vou fazer. Vamos tentar não deixar as coisas. Minha conexão nem tava funcionando direito quando eu fui te chamar. Mas acho que vai funcionar, vamos lá. Me escuta bem? Sim. Quem tá entrando, nos escuta bem, tá tranquilo? Vai acenando pra gente, por favor. Como é que está? Sejam bem-vindos, Sandra, coach Marcelo Nascimento. Olá, Laura, que bom te ver por aqui. Isso aí, vamos lá, vamos esperar o pessoal chegando. Porque não tá funcionando, tô sem suporte aqui, vou ter que segurar. Mas tudo bem, tá dando tudo certo. Congelou. O Eduardo, que tá entrando também, bem-vindo. Enquanto a gente vai verificando a conexão. Voltou, Cris? Voltou? Voltou, tô bem. Eu te escuto bem, que me escuta bem. Sim, tô te ouvindo. Agora sim. Tava congelado antes. Isso, vamos lá. Quem está aqui conosco, diz para nós se a conexão está ok, se está nos escutando bem e se está vendo a gente com clareza e tudo mais. A câmera virou, Clarice, volta para mim. A minha? Peraí. É que duas psicólogas trabalhando com isso não é a coisa mais fácil do mundo. A Cris saiu. Vamos lá, eu vou mandar o convite para ela de novo. E fazer as coisas funcionarem. Por quê? Porque se as coisas não funcionarem, se a gente não fizer a experiência de fazer uma live, a gente nunca vai saber se ela vai funcionar ou não. Mandar o convite de novo para a Cris. Aqui. A Cris, aceita a gente aí para a gente começar a falar sobre o mercado de trabalho. Sobre... Oi? Agora deu certo, né? Agora vai. Muito bem, seja bem-vinda, amiga. Obrigada. É um prazer estar aqui contigo novamente. Né? Que linda, obrigada, amiga. Antes disso, só por favor, quem está conosco, faz um ok para mim, só se o som tá ok para vocês, também para nós parece que está tudo certo, mas só para a gente saber se está tudo certo, se está ouvindo a gente bem, se está vendo a imagem com clareza, para a gente poder fazer a melhor entrega para todos. Vamos lá? Tá para ver, tá dando para ver bem a gente? Tá dando para escutar bem? Quem puder me sinalizar com isso, a gente fica bem feliz, porque isso vai trazendo alguns resultados. Cris, querida, começa te apresentando enquanto o pessoal vai sinalizando pra gente se está tudo ok com o nosso áudio, com a nossa imagem. Certo. Bom, prazer, né? Já vi. O Alex saber que tá tudo ok. Né? Tá, tudo ok, né? Estão me ouvindo bem? Tem horas que ele dá uma travadinha, parece.
né? Então, me apresentando um pouquinho. A minha formação, eu sou psicóloga, colega da Fátima, nos formamos juntas, né, Fátima? Falando nisso, né, Cris? Agora, 5 de fevereiro, 20 anos. 20 anos, né? Mas a gente Dias formou super falta. cedo. Pausa aqui, mas eu vou modificando aqui, vamos. Psicologia, né? E nesses 20 anos aí venho numa trajetória, né, trabalhando com desenvolvimento de pessoas, né, trabalhando e impactando as pessoas para o seu desenvolvimento e para o crescimento, muito voltado ao mercado de trabalho. Trabalho com muitas empresas, então tenho aí uma empresa, né, durante esses 20 anos aí, e em atendimento individual, sempre focado, então acho que era mais ou menos isso, assim, tentando ser breve na apresentação. Tá travando ainda um pouquinho a tua internet. Não sei se todo mundo Pois conseguiu entender o que você está falando. Tá travando a tua conexão. Mas vamos lá, como a gente estava contando, nós nos formamos juntas, eu e a Cris, em psicologia, trabalhamos juntos num setor super diferenciado, que a Cris também é perita examinadora de trânsito do Rio Grande do Sul, como eu. Como tá aí? A Cris é de Encruzilhada do Sul, para quem não conseguiu ouvir essa parte, né? Tá conseguindo me ouvir, amiga? Voltou? Estão me vendo? Tá, sim, tudo certo. Tá, tu é que tá travando, assim, ok. parece que tá picando também. Tava contando que tu também trabalha no trânsito. Não sei o que tá acontecendo. Sim. Não temos aí. Uhum. O que nos abre muitas possibilidades de conhecer pessoas, de estar em contato com outras, com profissionais que também estão sempre buscando crescimento e desenvolvimento, porque quem está em busca de uma carteira de habilitação também está nessa pegada, né? Exatamente. Né? Muitos profissionais ali também para né, a sua vida, para né, mobilidade, né, para o seu crescimento, muitos em busca dessa carteira, até um jovem entrando profissional ali também, a sua habilitação, né? Então, para esse desenvolvimento. Então, realmente, assim, nos dá né, um conhecimento muito grande a respeito de pessoas, né? Então, eu digo, na verdade, assim, o quanto eu amo, né? Trabalho de domingo a domingo de uma forma fantástica, porque não parece trabalho, né? Tu está sempre conectada com pessoas, sempre envolvida com pessoas, e isso é gratificante demais, né? Porque são as pessoas que fazem toda a diferença nisso tudo. Muitas vagas abertas. Como tá o mercado de trabalho para ti? Como tu tem visto esse novo modelo de mercado de trabalho, Cris? A gente falava um pouco antes, né, Fátima? Então, assim, ó, o mercado de trabalho ele está mudando muito, né? Então, assim, a gente tem visto aí, passamos aí por um período em que tinha uma escassez de vagas, né? Embora eu também sempre fazia uma fala, né, nos meus trabalhos e no desenvolvimento todo, porque a gente também está do outro lado, né? E eu dizia que não existia, que existia uma oferta no mercado de trabalho. E as pessoas me olhavam como se ela é louca, né? Olha os índices de desemprego, as pessoas procurando e às vezes são poucas vagas. Mas eu digo assim, o quanto a gente tem que ter um olhar, e eu acho essa live aqui extremamente importante, porque para a gente poder entender um pouquinho o que esse mercado de trabalho está buscando. Porque existe vaga, sim, mesmo diante da crise, existiam várias vagas disponíveis, e inclusive em algumas empresas não conseguiam preencher as suas vagas porque não tinham profissionais qualificados, habilitados, né, preparados no mercado de trabalho para aquela, no caso, função, com aquele perfil né, adequado. E aí a gente tem que ter uma atenção muito grande para essa mudança do mercado. Isso eu acho muito importante. De olhar que nem nós falávamos há pouco. Antigamente, ou quando nós entramos no mercado de trabalho, né, Fátima, 20 anos atrás, ele era um mercado mais estável, né? Então, assim, quando eu comecei a trabalhar, a família toda, todo mundo falava, tu tem que buscar um trabalho, né, que te traga estabilidade, em que tu tenha uma carteira de trabalho, um trabalho via CLT, né? Pro resto da vida. Exatamente, para o resto da vida. Meu pai começou a trabalhar com 16, 17 anos e se aposentou na mesma empresa. Então, assim, o mercado era esse, onde o que contava, até mesmo num processo de seleção, era a tua qualificação profissional,
ou eram as tuas experiências, né, nos trabalhos anteriores, né? Então, ele era um mercado muito mais técnico, muito mais operacional, dá para se dizer. E essa dinâmica que mudou, e o quanto os profissionais eles têm que estar atentos a isso hoje, né? Porque com todo o advento da tecnologia, este mercado de trabalho ele está muito mais competitivo, né? E com isso a gente está voltando às empresas cada vez mais, com todo o mercado está mais dinâmico e com todo esse avanço da tecnologia, então vagas operacionais são muito poucas hoje em dia. E isso eu acho fantástico para nós da nossa área, né? O quanto está se buscando, porque daí o pessoal se assusta, mas então vai vir robô, vai vir a tecnologia, vai, né? E isso vai tomar conta e não vai ter vaga para as pessoas. Não! As empresas não estão olhando para uma redução das vagas no mercado de trabalho, né? E sim muito mais para desenvolver o ser humano na sua essência. Então, o quanto a gente tem que estar atento hoje para outras competências, né? Que elas são extremamente necessárias e não mais aquelas vagas operacionais, né? Então, eu tenho lido, então provavelmente tu também esteja super atenta a isso, que tudo que puder ser substituído tecnicamente, ou seja, que for manual, isso vai poder ser substituído sim pelos robôs, vamos falar assim. Claro que Mas sim. que nunca vão ser substituídas, que são coisas de caráter humano e da importância da gente estar atenta a essas habilidades. Quais são essas habilidades? Da gente poder pensar quais são as habilidades que o mercado vai buscar. Não é pega a caixa, leva para um lado, leva para o outro. Isso provavelmente daqui a pouco uma máquina vai fazer. Exatamente. Essas vagas bem operacionais, bem como tu disseste, assim, vai ter uma máquina que vai fazer. As fábricas, hoje, elas estão muito mais tecnológicas, as máquinas, realmente, elas estão fazendo, mas o que se atenta hoje, né? O que nunca vai substituir é exatamente as relações humanas, o pensamento, né? A criatividade do ser humano. Então, o quanto a gente tem que estar atento para essas competências, e é isso que o mercado de trabalho está buscando hoje em dia. É esse o diferencial. Porque as vagas, elas estão aí, gente. Agora, o quanto a gente também tem que estar atento, né? Tá buscando, tem que estar no LinkedIn, né? Tu tem que estar buscando, entrando em contato, né? Entrando em sites das empresas. Tu tem que estar conectado e olhando aonde estão essas vagas. Porque elas estão na nossa volta, elas estão aí. E o quanto muitas vezes tu te depara com profissionais ainda, né, buscando somente aquelas vagas formais, ou então indo só em caminhos formais, né, para buscar essas vagas. Então, o quanto a gente tem que estar atento a essa dinâmica, essa mudança, até na forma exatamente de encontrar essas vagas, né? Eu falar alguma coisa, Fátima. E assim, porque assim, ó, todo mundo sabe que eu tenho uma empresa onde eu trabalho com processos seletivos, a Cris também tem, tá, gente? Depois ela deixa o link ali para quem quiser ver a empresa, as vagas, tudo mais que ela tem. Então, assim, ó, a gente tem, e eu vou te dizer uma coisa, eu tenho percebido, Cris, não sei se tu percebe isso também, que a gente está vivendo como se a gente vivesse dois tipos de ser humano. Aquele que realmente está em busca de crescimento e desenvolvimento, que faz as coisas acontecer, que cresce, busca. E aquele que não se dá nem o trabalho de preencher ou de ler o post dizendo o que a vaga está pedindo. Daquela pessoa que acaba te dizendo assim, tá escrito ali, ó, cadastro no site, tá? www.gellenconsultoria.com.br. As pessoas me mandam um WhatsApp dizendo aonde eu faço o cadastro. Exatamente. Né? E isso é que eu falo, o quanto eu acho que essa live é importante, Fátima, para cada vez mais levar informação para as pessoas e que as pessoas se atentam a isso. Nessa mudança de cenário, nessa mudança, nessa competitividade muito grande, porque se procura hoje profissionais que sejam até multiprofissionais, né? Eu trabalho muito com orientação, né? Com o pessoal, a gurizada que está no 2º grau, que está já começando a se atentar para isso, o que eu quero ser, né? Então, se a gente for olhar para o futuro, as pessoas não vão ter uma única profissão, né? Então, as pessoas são multifuncionais, nós lá no NAU vimos muito isso, né? Então, assim, são diretores, exatamente, né? Muito... futuramente, tu vai ter várias empresas, tu vai ter várias profissões, até porque o ser humano, ele tem que cada vez mais estar atento a isso, gente, a nossa riqueza, as nossas competências, as nossas forças, e utilizar cada vez mais a riqueza que é o ser humano, né? Então, enquanto a gente tem que estar atento e estar mostrando isso para as pessoas, para que as pessoas estejam atentas a isso. Gente, o quanto tu tem que estar, e bem como tu dissesse, a gente está num processo bem de migração,
né? Em meio a tudo isso, as pessoas ainda. Hoje de manhã eu estava assistindo um live Não também. temos. Oi? Estava Oi, Fátima? travada. Repete o que tu disse que travou a tua internet aí. Tu disse, tenho visto Eu vários disse que clientes que travou. eu vi que tem vários clientes aqui fantásticos, de que as pessoas hoje, elas têm algumas pessoas atentas a isso e fazendo um movimento de buscar se desenvolver, de buscar um autoconhecimento, de buscar conhecer o seu perfil, né, de se preparar para entrar para este mercado de trabalho, né? Então, o quanto isso é fantástico, mas nós também temos, e eu tenho contato com, até porque faço muito processo de seleção, com pessoas exatamente como tu colocavas há pouco, né? Pessoas que chegam ali, né, completamente despreparadas. Né? Às vezes as pessoas, eu sei que todos nós precisamos de um trabalho, né, para nossa dignidade enquanto ser humano adulto, né, para nos mantermos, todos precisamos de um empresa. Voltou? O teu estava congelado, tá? Elas não conhecem nada a respeito da empresa. Elas chegam ali com um currículo completamente. Eu já recebi currículos, gente, amassado, sujo, pisado, né? Ou então completamente fora das exigências, né, do perfil. Percebe-se que realmente a pessoa não leu, né? Não leu o que estava ali, né? No edital ali, né, do recrutamento da vaga. Então, realmente, a gente tem aí os dois lados, e o quanto a gente tem que estar atento e ter uma preparação para estar neste mercado de trabalho, para participar de um processo de seletivo, para ir em busca da vaga, né? E eu falo muito, Fátima, tenho certeza que tu também trabalha dessa forma, de que ambas as partes selecionam, né? Então, a empresa, ela tem um perfil e ela está fazendo um processo de seleção, mas o quanto tu tem que te preparar para ir para este mercado de trabalho, para olhar que empresa é essa? Quais são os valores dessa empresa, né? Porque eu também, enquanto profissional, tenho que selecionar. Porque eu costumo dizer, né, até pela nossa essência, nós seres humanos, a gente nasceu para ser feliz, gente. A gente tem que buscar essa felicidade. E o trabalho, ele preenche a maior parte da nossa vida. Eu há pouco falei aqui, gente, eu trabalho de domingo a domingo e isso para mim é maravilhoso. Eu tenho um orgulho muito grande de falar a respeito disso. Né? Por quê? Porque o trabalho me traz felicidade, né? O trabalho, quando tu realmente ele está conectado contigo. Hoje em dia se fala muito, né? A gente tem que cuidar para não criar moda do propósito, né? Mas o que é o teu propósito de vida? É estar conectado, né, com a tua essência, com os teus valores, de que aquela vaga, aquele trabalho, ele realmente ele não seja o salário, mas o teu desenvolvimento, de que ele faça sentido. Então, o quanto tu também tem que olhar para essa empresa, tu tem que, né, avaliar essa vaga para ver, eu vou me sentir bem, como é que vai ser o meu dia a dia de trabalho? Não pode ser, vai acordar todos os dias de manhã, o despertador toca e, meu Deus, eu vou para aquele lugar, né? Então, quanto esse trabalho ele tem que trazer, ele tem que ter significado, ele tem que trazer felicidade, né? Então, isso eu acho fantástico. Da importância de tu poder fazer a melhor entrega independente de onde tu esteja. Porque às vezes, em algum momento, tu vai trabalhar em alguma coisa que não seja necessariamente aquilo que seja o sonho da tua vida. Mas eu tenho conversado com os profissionais e tenho dito assim, se esse não é o sonho da tua vida, faz melhor ainda. Faz melhor ainda, porque se tu fizer melhor ainda, as possibilidades de tu conseguir uma transferência, de tu conseguir uma promoção, de tu conseguir ser visto por um superior, é muito maior. Então, se não é o que tu queria fazer, faz melhor ainda. Faz melhor ainda para alguém te ver. Com certeza. E aí entra numa outra questão que eu acho extremamente importante, né, Fátima? O quanto a gente tem que ter um autoconhecimento muito grande, né? E entender, ok, porque às vezes as pessoas chegam e me trazem, Cristiane, o meu sonho, a minha meta de resultado, o meu propósito é tal vaga, né? E a gente olha, tá, mas o que eu preciso para chegar lá?
De repente eu vou ter que ter alguns trabalhos ou até mesmo promoções, desenvolvimento dentro de uma empresa, dentro da tua organização, né? De entender que hoje eu estou entrando para um mercado de trabalho que não é aquela minha vaga ideal, que não é o meu sonho, que não é a minha meta maior, mas aí entra exatamente o que tu colocava aqui, né? De entender que aquele trabalho hoje, ele faz um sentido e tem um significado muito grande na minha vida, porque através dessa minha entrega, exatamente que nem tu estava falando de trabalhar em alta performance, de entregar o meu melhor, porque saber que aquilo ali, ele vai ser que nem fala o Eduardo Chiniachik, né? Dos degraus lá da escada, que o sucesso ele está no topo da escada, que aquilo ali é um degrau, né? Ele é algo que vai me levar exatamente à minha meta de resultado lá no final. De entender que aquele trabalho, exatamente como tu colocava aqui, ele vai me proporcionar uma promoção através daquelas minhas entregas e eu vou conseguir o meu trabalho. Outra coisa que eu coloco agora, né, e que as pessoas têm que estar atentas, gente, que não é só no processo de seleção. Né? Por exemplo, eu já fiz vendas em fila de banco, em fila de supermercado, né? Então, assim, ó, todo lugar, né, ele gera negócio. Todo lugar, em tudo que tu tiver conectado, né, pode ser no teu lazer, pode ser, né, num transporte coletivo, pode ser da forma com que for, o quanto tu tá aberto e conectado exatamente para venda, para fazer negócios, para estar ali, né, digamos assim, te oferecendo ao mundo, vivendo, porque às vezes as pessoas dizem assim, né, é só num processo de seleção. Quantos clientes meus, às vezes, que nem eu comento assim, num lugar completamente inusitado, às vezes tu vai conversar e gerou negócio ali. Quantos workshops que eu fiz e que as pessoas que estavam ali participaram, de repente, assim, ó, saíram dali, um virou funcionário do outro, ou um virou cliente do outro. Então, quanto tu tem que estar aberto e conectado exatamente para estar gerando resultado, para estar fazendo o teu melhor e a tua entrega sempre, gente. Porque a gente está sempre sendo observado, sempre está em conexão, né? Então, que nem a gente diz, dentro de um elevador, em qualquer local, tu pode estar gerando ali o teu trabalho dos sonhos, ou um trampolim para chegar onde tu quer, né? Então, isso eu acho importante. Coisa linda, coisa linda isso, porque assim, ó, durante muito tempo a gente tinha uma certa noção de que vender era feio, né? De Exato. que ofertar o trabalho da gente poderia estar agredindo ou ofendendo alguém. E, gente, nós somos duas profissionais da área da saúde. A gente, né, quando a gente se formou, não se falava, a gente tinha uma ideia de que ia montar um escritório, um consultório, não sei o que, ia lotar de gente e íamos viver felizes para sempre. Certo? Sim, mas e aí? Tu monta e onde é que estão os clientes? Tu tem que vender? O cliente não bate na tua porta, seja tu profissional liberal, seja tu dono de uma empresa, seja independente da tua área de atuação, é preciso prospectar esse cliente. Só que assim, não existe um lugar certo para prospectar essa criatura. Pode ser na fila do banco, pode ser numa reunião com amigos, aonde tu está investindo também as tuas amizades, onde tu está investindo também o teu tempo para prospectar novos negócios, porque a gente vende o tempo todo. E quem me diz assim, eu não vendo, tá vendendo não vender. Sabe que aí tu traz uma outra coisa que também é extremamente importante, Fátima. Porque às vezes a gente começa a conversar com as pessoas, né? Então tem pessoas que às vezes assim, mas eu já me candidatei para tantas vagas e não fui chamada para nenhuma. Mas aí tu começa a conversar com a pessoa num processo de conhecimento e tu vai entender. A pessoa, ela não sai de um Facebook, né? Ela assiste, né? Não lê nenhum livro, né? Tu não tá te conectando, te preparando também para este mercado de trabalho, que nem tu coloca agora. Com quem são as pessoas que tu tá conectando, né? Então, assim, onde que tu tá te conectando? O quanto a gente tem que ter um olhar pra gente de poder fazer, ter um foco exatamente de onde tu quer, né? O que tu quer fazer da tua vida, que resultados tu quer ter da tua vida, né? Porque se eu ficar, que nem eu digo assim, o Facebook é maravilhoso, uma rede social, um Instagram, né? Mas será que ela oportunidades? Quem são as pessoas que eu tô me relacionando, né? Então, assim, eu saio enquanto... O que eu tô fazendo para buscar
O que eu estou fazendo para gerar? Eu devo ter Então, comentado. que nem eu digo assim. Eu tenho falado, Cris, assim, com Oi, muitas pode pessoas. falar. Eu tô há 10 dias. É a oitava live que eu tô fazendo seguida, são 10 dias de live. Ah, e muito. O que me faz feliz é ver assim, o quanto faz sentido os meus convidados conversarem, o quanto conversam as falas, porque realmente nós somos a média dessas pessoas. Nós somos a média de quem a gente convive. Claro. Então, se tu convive com alguém que acha que vai dar tudo errado, que não tem oportunidade de trabalho, que o mundo é mau, que a vida é triste, como tu acha que vão ficar? Como vai ficar? Que mensagem tu tá mandando pro teu cérebro? Que mensagem tu tá mandando em termos de conexão com coisas que são possíveis dar certo? Sim. Me escuta? Quando eu falo muito no curso exatamente isso, assim, porque o quanto a gente tem que cuidar exatamente qual é a informação, o que eu estou comunicando, que mensagem eu estou transmitindo. Porque as empresas hoje em dia elas estão atentas a tudo. Né? Elas olham desde uma rede social, né? Então, assim, o que eu estou informando lá? Né? Porque tem que estar muito ligado exatamente às empresas. Hoje se fala muito na seleção por competências. O que seria isso? Né? Estar ligado aos teus valores, né? A conhecer quem tu é enquanto pessoa, né? Enquanto tua essência, né? Como é que tu te relaciona? Até porque hoje em dia as organizações, as empresas, elas são movidas por pessoas, são as pessoas que fazem a roda girar, como a gente diz. São equipes de trabalho, né? Então, assim, eu digo, falo muito assim, ninguém trabalha isolado. O ser humano, né, a gente foge um pouco da nossa essência. A gente já, para nascer, o ser humano é gregário por natureza, né? Para nascer, a gente já nasce num contexto familiar. Mas o quanto muitas vezes a gente foge disso. E questões que eu acho que são muito básicas, gente. É comunicação, é relacionamento. E que a gente foge muito e é onde são muito simples, mas é um dos maiores problemas também que a gente vê dentro das organizações, né? Então, como é que eu estou me conectando? Como é que eu estou me comunicando? O que eu estou informando para as pessoas? Porque às vezes a gente está lá num processo de seleção, mas tu entra numa rede social, ou então tu vai ver, a pessoa te vende uma coisa ali, mas não tem consistência daquilo. Né? Então, o quanto eu tenho que ter este olhar, e por isso eu falo muito na questão do autoconhecimento. Né? O quanto isso é essencial hoje em dia. Porque tem que fazer sentido, eu não posso chegar lá e vender algo que não tenha consistência. Né? Então, Até o quanto. não dura, né? Tudo que eu for fazer que de alguma forma for ferir os meus valores, for ferir quem eu sou de verdade, não tem base, não tem consistência e não gera credibilidade e não vai dar certo. Sim, sim, exatamente, né? Então, quanto realmente eu tenho que estar, né, cuidando, atento, conectado, né, e não ir lá para conquistar a vaga. Até porque, que nem eu falei, é o processo de seleção de ambas as partes. Gente, se não tiver, eu já trabalhei em locais que naquela instituição, e respeito muito a instituição, né, mas que não tinha uma conexão com os meus valores. Não cabe, não vou mais trabalhar aqui, né? Já em compensação tem outros locais que fazem um sentido muito grande, né? Então, o quanto tu te sente bem, tu vê resultados do teu trabalho, as tuas entregas são outras, né? Então, quando a gente tem que estar atento, o que eu estou informando, o que eu informo numa rede social, de que forma eu estou me preparando para este mercado de trabalho, né? De entrar em contato, tem pessoas que às vezes tu vai fazer um processo de seleção e tu questiona, a pessoa chegou ali e diz, não, eu vim porque tinha vaga, mas a pessoa não tem conhecimento nenhum do que é aquela empresa, né? Do que é aquela vaga. Então, assim, antes, gente, se preparem para entrar para este mercado de trabalho. Né? Cris, quais você considera que sejam as principais habilidades hoje para o mercado de trabalho? Fui chamado para uma vaga de emprego, tá? Quais, para ti, para os teus clientes, diante da tua expertise, o que eu preciso saber? Eu fui chamada para uma vaga de emprego, o que eu preciso saber antes de chegar lá? Tá, antes de eu responder a tua pergunta, eu vou responder, vou colocar o quanto tu tem que te preparar, né? Porque é o que eu preciso, né? Então, o quanto eu tenho que me preparar. Primeira coisa é olhar para a vaga, né? Entrar no site dessa empresa ou buscar informação a respeito dessa empresa. Tem pessoas, gente, que às vezes é uma coisa tão simples. Tem empresas que às vezes é longe e as pessoas, elas chegam lá atrasadas e dizem, eu não sabia que era tão longe. Gente, tu tem que entrar, tu tem que te organizar, tu tem que te preparar
para estar lá realmente, para conhecer o que é essa vaga, para conhecer o que é essa empresa, né? Então, te conhecer também, preparar o teu currículo, né, para aquela vaga na qual tu está disputando, né, tu está te candidatando, e preparado exatamente olhar um pouco para ti, né? Às vezes tu faz perguntas, uma das perguntas que realmente até tá aí na internet aí, que às vezes tu pergunta, vamos supor assim, quem é a Cristiane? E as pessoas param e dizem assim, mas que difícil, nunca parei para pensar em mim. Eu já ouvi muito isso, né? Então, gente, quem tu é, né? É essencial se tu vai ali te vender, porque um processo de seleção é uma venda. Tu vai te vender enquanto profissional, né? É olhar para ti, olhar para a empresa e é um contrato de ambas as partes, gente. Ele tem que ser bom para os dois lados. Ele tem que ser bom para o profissional que está ali, que vai se desenvolver, que vai crescer, né? Tanto financeiramente quanto no desenvolvimento profissional, como ele tem que trazer resultados através das suas entregas para a empresa. Então, eu tenho que estar conectado e me preparar dessas duas formas. Me conhecer, me preparar, olhar para mim, né? Olhem para si. Eu digo muito e preparo as pessoas, eu digo assim, olha para ti, né? Quais são as tuas habilidades? Né? O que tu tem de bom? Qual é o teu diferencial? O que tu tem para oferecer que de repente é só eu, Cristiane, porque não vai ter outra pessoa igual. Pode ter pessoas que façam até melhor, né? Mas igual a mim, não vai ter. Então, qual é esse meu diferencial? Né? Então, quanto tem que estar conectado contigo? E aí eu volto a falar do autoconhecimento. E o que as empresas estão buscando hoje em dia? Aí a gente está falando, Fátima, de competências realmente. E de competências comportamentais. As empresas hoje em dia, desculpa, elas buscam exatamente pessoas que estejam... neste processo realmente, assim, que nem eu falei, que tem uma boa comunicação, né? Que elas se relacionem, né? Primeiro consigo mesmo, né? E aí volto a falar em autoconhecimento. Primeiro relacionamento ele tem que ser comigo, né? Depois como é que eu tô me conectando e me relacionando com as outras pessoas. Aí eu volto a falar, não existe mais aquelas vagas operacionais. O que as empresas estão buscando hoje em dia? Pessoas que venham com o seu pensamento crítico, que elas venham no engajamento, no sentido de me engajar exatamente na estratégia da empresa, que eu venha para gerar resultado, também solução. Então, a gente fala da criatividade. Uma das coisas essenciais que a gente fala muito nas minhas empresas clientes é ter vontade realmente, né? De se desenvolver, é ter vontade daquele trabalho, né? De que aquilo realmente te faça um sentido. Não é estar ali para cumprir um horário, não é estar ali porque não tem uma outra oportunidade. Mesmo que aquele trabalho não seja o meu ideal, saber assim, eu vou ficar aqui 2 anos ou 5 anos até minha formação, a gente costuma falar muito, né? Não tem profissional que possa dizer assim, não, esse é ruim porque a ideia dele é fazer uma formação técnica e trabalhar numa outra área. Se ele ficar aqui 5 anos, 1 ano, ou se ele for se aposentar dentro daquela empresa, que nos dias de hoje acho que é muito difícil, né? Mas ele tem que ser bom para as duas partes enquanto ele estiver naquele contrato de trabalho. Né? Então, eu posso ficar 1 ano só dentro de uma empresa, mas se eu gerar valor, se eu gerar resultado, se eu realmente me engajar dentro daquela empresa, e quando a gente fala em engajamento, estou falando de conexão, né? Eu estou falando de entrar dentro, entender a estratégia da empresa, de gerar resultados para a empresa, estou falando do pensamento criativo do ser humano, da inteligência do ser humano. Isso é o que faz sentido hoje em dia no mercado de trabalho. Se tu responder aquilo que eu te perguntei, que a gente estava falando, assim, o que a gente tem que saber para ir para um processo de seleção, quem está aqui conosco, está fazendo sentido isso que a gente está falando? Você tá entendendo? Conecta com o que vocês estão pensando. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o processos seletivos, também pode ficar bem à vontade para escrever, mas eu queria realmente saber se o que a gente está conversando tá fazendo sentido. Então, se alguém puder me mandar um coraçãozinho, puder me mandar um ok, para a gente saber se a gente se nós não estamos falando para um público que não está conseguindo entender o que a gente está falando. Então, quem tiver por aí, se tiver dúvidas, fique muito à vontade para fazer as perguntas, para poder falar. Ah, que legal, o Paulo está ali conosco, dá para ser melhor nesse período. Quem mais está aí comigo para poder conosco? A Tânia está ali. Oh, amiga linda! Tudo bem,
A gente também pode, daqui a pouquinho eu vou falar, Tânia, um pouquinho sobre a questão do empresário, o que o empresário precisa também na hora de estar contratando, porque como a Cris estava dizendo, é bom, tem que ser bom para quem trabalha, tem que ser bom para o empresário também. Claro. Legal, muito bom. Então vamos lá, Cris, tá fazendo sentido, eu acho que a gente está conversando aí. Vai lá. E se tiver alguma pergunta específica também, né? Também estava olhando ali, faz total sentido, Pelo que eu vi, acho que estamos, né? Estamos nos conectando com o nosso público aqui, né? Legal. Então, realmente a gente colocava ali o que precisa. Então, que nem eu disse, assim, acho que o essencial é exatamente fazer essa conexão, né? Tem que fazer sentido aquele trabalho, aquela busca. Tem que ter uma preparação, né? Tudo que a gente for fazer, tu tem que te preparar. Hoje em dia as empresas estão olhando geral, gente. Elas estão olhando como é que tu tá fazendo gestão da tua vida, porque tem que fazer sentido. Se eu não faço gestão da minha vida, se eu não faço uma gestão financeira, se eu não consigo gerir, né, a minha própria vida, como é que eu vou daqui a um pouco entrar para uma vaga de gestão dentro da empresa? Então, é tu resgatar a tua essência, é fazer sentido. E aí eu volto a insistir o quanto é importante tu te conhecer. Conhecer o teu perfil, e aí a gente fala um pouquinho de uma outra área, né, Fátima, que a gente tem um domínio, tu também, né, de analista de perfil comportamental. Então, o quanto a gente tem que realmente conhecer o nosso perfil, de entender um pouquinho quais são as minhas habilidades, quais as minhas áreas de talento, quais as minhas competências, né? Até mesmo para olhar, porque às vezes a gente vai fazendo um processo de coaching mesmo, né? Tu vai olhar, as pessoas vêm com sonho, todos nós temos sonhos, né? Temos metas aí, né? Mas assim, o que faz com que as pessoas não cheguem nessas metas? Né? Às vezes assim, eu criei, botei no papel, agora há pouco, né? Virada de ano, muitas pessoas fazem, ou então eu quero o meu emprego esse ano, né? Mas o quanto eu tenho que me conhecer para entender exatamente assim, quais são as oportunidades que eu tenho para isso? Aonde estão as vagas para exatamente que eu estou buscando, né? Quais as ameaças que também eu tenho, né? Olhar para mim é um processo externo e interno, né? De que forma eu poderia minimizar as dificuldades que eu tenho, minimizar as minhas fragilidades, porque todos nós temos, gente. Nós somos seres humanos, a gente é dotado de um infinito de qualidades, nós temos nossas dificuldades, né? Então, e as empresas hoje em dia, porque às vezes em muitas entrevistas as pessoas dizem, não tem defeito nenhum, não tem dificuldade, não tem... Não existe, então não é ser humano, né? Então, assim, Sabe que eu comentei numa outra live que eu tava falando, não me lembro mais com quem nesse momento, que eu disse que uma das perguntas que eu faço no processo de seleção é perguntar para as pessoas assim, me conta o último erro que tu tenha cometido trabalhando. É uma pergunta super simples. Eu também faço, né? É, um formato né? um pouquinho diferente, mas também. E aqui já tem uma dica para quem está indo para a seleção. Gente, é impossível que tu não tenha errado. Todos nós erramos. Eu erro todo dia. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. A grande questão é o que eu fiz com aquele erro. Errei. O aprendizado que tu tem com o teu erro, né? Porque errar faz parte do ser humano, tá? Mas o que eu vou aprender com isso? Né? O que eu preciso me desenvolver? Né? E é exatamente isso que as empresas estão olhando. Né? Elas não querem um profissional, até porque não existe o profissional 100% perfeito. Né? Mas é para mim me olhar exatamente sabendo o que eu sou bom, quais são as minhas fragilidades e ter consciência disso e tá tudo certo, gente. Né? Até por quê? Porque daí eu vou procurar me desenvolver naquilo que realmente são as fragilidades que eu tenho, vou estar mais atento a elas, né? Então, que nem a gente diz, eu costumo dizer que não existe o erro num primeiro momento, né? Que não existe o fracasso, na verdade, não é o erro. Tudo que a gente faz, né? Ou eu cheguei ao resultado que eu queria, né? Ou ele me gerou um aprendizado, né? Agora, é exatamente que nem tu colocava, o que eu vou fazer disso? De que forma eu vou sair deste processo que não deu certo, deste erro que eu tive? A gente tem várias pessoas entrando aqui, a Cris entrou agora, uma outra amiga minha, Cris também, a Tânia tá falando aqui conosco aqui. As pessoas acham tudo bom, depois que começam a trabalhar, daí surgem as coisas que não podem, não querem. E isso faz muito sentido, principalmente porque a pessoa só quer a vaga. Ela não quer a oportunidade de crescimento e de desenvolvimento. Aí eu começo a achar problema onde não tinha. Eu não avaliei de verdade o que aquela empresa demandava de mim. Eu
Preciso, então eu digo que eu posso ir no sábado. Mas não avaliei onde eu vou deixar filho, se eu conversei com a minha família, se eu tenho uma rede de suporte para isso tudo. E se eu tô a fim de trabalhar no sábado? Porque assim, se tu não quiser, tá tudo bem. Agora, se tu for trabalhar numa vaga de comércio, eu preciso ter esse Tem que trabalhar no sábado. Não. Não existe, não existe 0800, como a gente fala, né? Não existe almoço grátis. Qualquer escolha que tu vai ter um preço a ser pago. Então, assim, se tu quer crescer e te desenvolver, em alguns momentos tu vai precisar trabalhar no sábado, ou que você estava dizendo, trabalha de domingo a domingo, e tá tudo certo. Sim. Gente, a grande questão é entender que assim, ó, para ela faz sentido isso, para outras pessoas talvez não. Então, o que faz sentido para ti como profissional? O que tu busca para tua carreira e para tua vida? Porque tem que conectar contigo. Se não conectar, não vai dar, não tem jeito, não existe coisa pior do que tu acordar de manhã e pensar, meu Deus, tenho que ir para aquele lugar. A gente não pode ser masoquista, né, Fátima? Triste. E quando a gente está nessa pegada, porque não buscou se conhecer, não buscou se qualificar. E, assim, ó, eu hoje não aceito mais como desculpa de alguém me dizer assim, é que eu não tive oportunidade. Gente, a oportunidade a gente cria. Com certeza. Existe 1 bilhão de oportunidades, sem custo. E aqui, ó, a gente está compartilhando conhecimento agora. De graça, de fácil acesso. Assim, se tu tiver a fim de te crescer, te desenvolver e conectar com algumas coisas, tem muitos bons profissionais em relação a isso. Aproveitando a oportunidade, quem não segue a Cris, dos meus seguidores, entra aí, segue a Cris posta conteúdo. Dos seguidores da Cris, quem ainda não me segue, entra para seguir também, porque assim, tô numa pegada, tenho 10 lives, essa é a 8ª, não, a 9ª, amanhã é a última dessa leva, tem uma surpresa super especial para outra semana, para comemoração dos nossos 20 anos, para comemoração dos nossos 20 anos de formatura. Então, assim, tem conteúdo disponível, tem gente que está a fim de compartilhar, então aprende, aproveita as oportunidades. Eu não consigo mais aceitar aquela desculpa, eu não tive chance, eu não tive oportunidade. Talvez tu não tenha tido, mas onde é que tu está buscando agora? Exatamente. É aquilo que a gente fala, né, Fátima? O quanto as pessoas, a Tânia até colocou ali, as pessoas querem a vaga. Tá, mas o que eu estou fazendo para buscar essa vaga? Né? O que eu estou fazendo? Eu não tive acesso. Gente, hoje em dia não existe quem não tenha acesso a conhecimento, como tu colocava há pouco, o conhecimento ele está aí, ele está disponível, né? Para as pessoas se desenvolver, para as pessoas buscarem, para as pessoas irem atrás. Então, assim, aí eu coloco uma outra questão, né? O quanto a gente se sabota, o quanto a gente, né? Na verdade, assim, eu quero, mas na verdade eu não estou fazendo nada para me desenvolver, para buscar, para ir atrás, né? Eu costumo falar muito, nosso pior inimigo ele está dentro da gente mesmo. É muito fácil eu colocar no externo, né? E se isso, e se aquilo, ou né, não tive oportunidades, ou nem a gente falava muito. Eu, quando me formei, eu disse, vou voltar para Encruzilhada, é uma cidade pequenininha. Eu sempre quis trabalhar muito na área organizacional, né? Então, assim, mas, gente, né? E eu vou dizer para vocês, eu trabalho há 20 anos aqui, muito bem, sabe? É uma cidade fantástica. A gente cria as oportunidades. Quando eu abri a empresa há 3 anos atrás, também me diziam, mas o quê? Numa cidade pequena, né? Tenho vários clientes, né? Tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, né? Então, assim, ó, gente, vamos parar, né? Vamos olhar pra gente, né? E é exatamente isso, é parar de dar desculpas para nós mesmos. Né? Que nem teve um dia, eu vou contar porque me chama atenção. Teve uma cliente que dizia assim, ela muito, cada vez que eu publicava algum curso, né, algum workshop, um dia ela me ligou, ela disse, eu te prometo, Cristiane, que no próximo eu vou estar. Eu disse, olha, mas não é para mim que tu tem que prometer, né? Os cursos estão acontecendo, o trabalho tá aí, né? E graças a Deus, que nem eu comentei, amo demais o meu trabalho. Né? Tu tem que prometer para ti se faz sentido para ti, né? Porque às vezes a gente põe exatamente no externo. Não é isso, gente. Para quem é esse trabalho? Né? O que eu verdadeiramente quero? Né? Porque às vezes a gente observa, né? Tu tá ali, mas não é por ti, por uma obrigação, ou porque alguém quer, ou porque alguém indicou. Né? Então ele tem que estar fazendo sentido. Eu não posso estar ali só querendo a vaga, como a Tânia colocou. Né? Porque até ela com a visão em... Oi? Adorei isso que tu disse, assim, que a promessa não é pra ti. Não. Eu tenho vários conhecidos que me dizem assim, como tu faz isso? Próximo ano eu vou fazer. Não é pra mim, não promete pra mim, não. Promete pra ti.
só vai fazer se fizer sentido para ti. Só vai crescer e mesmo uma empresa que ofereça muita oportunidade de treinamento e desenvolvimento para as pessoas, a pessoa só vai crescer se ela quiser. Porque os fracassados se apaixonam pelas suas desculpas. Tem gente que adora contar uma história triste. Porque pra mim não deu certo. Tu vê como eu sofro, como a coisa lá. É que imagina, eu vim lá da encruzilhada, não vai dar certo, né, Cris? Não tem como. Pensa eu que vim lá de Barros Cassal, é menor ainda. E é incrível, mas essa frase que tu colocou é fantástica, né? As pessoas, exatamente isso. Os vencedores, gente, eles vão lá e fazem. Problema, obstáculo sempre vai existir, né? Erros sempre vão existir. Agora é o que eu vou fazer deles, né? O que eu vou fazer dos obstáculos, né? A Renata, eu adoro a frase da Rê, né? Nossa... Renata arrepia. Isso, exatamente, né? Ela fala, medo, todo mundo tem, gente. Ela diz, né, na formação de coach, bota uma fralda e vai. Né? Ela, é a frase dela, né? Então, assim, ó, gente, vamos lá, vamos comendo mesmo, vamos nos desenvolver, vamos parar de nos apaixonar por as desculpas que a gente está colocando. Né? O fracassado, ele vai achar um problema para tudo. Um dia porque tem sol demais, outro dia que está chovendo, outro dia porque é pequeno, outro dia porque é grande, né? Ou porque eu sou muito nova, ou porque eu sou muito velha, ou porque eu moro no interior, ou porque eu não tive oportunidade. Chega, vamos lá e vamos fazer. É dar o nosso melhor dentro da realidade que a gente tem, né? Dentro da empresa que a gente está, dentro do mercado que está disponível na minha volta. Ou então, vamos lá e vamos buscar outro. Né? Se a oportunidade que eu quero não tem aqui, vamos fazer a nossa realidade. Né? Os nossos resultados somos nós que construímos. Né? Então, realmente, assim, é parar. Oi, pode falar. A gente está falando sobre como se preparar para ir para uma entrevista. Eu quero contar uma coisa para vocês e contando para ti também. Eu participei um tempo atrás de um processo seletivo de uma grande multinacional aqui de Santa Cruz do Sul. E eram profissionais do Brasil inteiro. Nós ficamos entre 5 finalistas para fazer processos de desenvolvimento de lideranças para líderes aqui. E na chegada, quando a gente chegou um menino que vinha de Curitiba. Cara, ele veio lá de Curitiba, aqui para Santa Cruz do Sul, veio de avião, aquela coisa toda para poder chegar aqui. Quando ele chegou nessa empresa, estava atrasado, então eu já estava lá e estava na recepção aguardando para participar do processo seletivo para treinar os líderes. E ele foi convidado a não participar da seleção. Ele já tinha passado em todas as outras etapas. Sabe o que ele fez? Na empresa existe uma placa dizendo velocidade máxima 20 km por hora. Ele não entrou a 20. E ele perdeu a oportunidade dele de trabalho. Não era porque ele não tinha qualificação técnica, não era porque ele não respeitou uma ordem simples dentro de uma empresa. Então, assim, o quanto é importante quando tu vai ir para uma entrevista de emprego, tu tá conectado com o que está acontecendo. Desde a secretária que entra onde tu vai passar. Exato. Até o chiclete que tu tira da boca e cola embaixo da mesa. E o quanto, Fátima, e fantástico tu lembrar disso, dizer assim, mas lembrei agora. A gente tem que se preparar, e eu digo assim, ó, a gente é observado o tempo todo, e porque não é observado para... tem que fazer sentido, que nem a gente falou antes. Não adianta eu ir lá e vender uma coisa, mas não vai ter consistência se não for verdadeiro. Né? E pode ser que, de repente, assim, os valores daquela empresa não fecham comigo. Então, eu costumo colocar assim, às vezes as pessoas vão chegando, vamos supor, num processo coletivo, as pessoas vão chegando, né? Eu gosto muito de ter aquele olhar até mesmo na recepção, ou então, né, a gente treina a recepcionista para que consiga ter um olhar, tu vê ali muita informação a respeito das pessoas. Como é que as pessoas estão se conectando ali entre eles, entre os candidatos? Né? Se eu estou vendo altamente como concorrente, ou de repente eu estou me conectando com pessoas ali, bem como tu colocava, eu entrei ali, né? Eu estou respeitando as normas daquela empresa, né? Eu olhei para a placa, né? De que forma? Tem coisas, parecem muito óbvias e simples, mas eu acho que é importante a gente falar, porque às vezes acontece. Tu ir preparado também para aquela vaga.
desde a roupa que tu tá utilizando, né? Já aconteceu comigo de fazer uma seleção, vamos supor, por uma serraria muito pequena e tem uma pessoa lá que chegou, né, com uma roupa completamente inadequada, chegou com um salto alto, né? Como é que tu vai trabalhar, né, dentro de uma serraria pequenininha, ou então tu trabalha, eu faço muita seleção para trabalhar em corte de mato, ou para trabalhar em vinhedos, né? Tu tem que estar conectado com o teu trabalho, com aquilo que tu tá buscando, com a vaga. Nem tu falava do simples chiclete, né? E às vezes, não tem onde botar, coloca ali embaixo. Gente, tem pessoas observando, às vezes tem câmeras no local, né? Então, assim, tem que fazer sentido. Não adianta eu vender, ter uma ótima fala lá. Às vezes tem pessoas que, pelo próprio perfil, são mais desenvoltas, mais extrovertidas, se comunicam bem, né? Então, assim, teve uma cliente até que comentou, ela disse assim, num processo de seleção, aquele que era o mais tímido, que não falou tanto, né, foi o selecionado. Só que às vezes tem outras pessoas que se sobressaem, que não respeitam as outras, né, que pulam na frente, que não, né, tudo isso é observado. Então, o quanto realmente tem que fazer sentido, tem que ter essência, né? Então, eu realmente acho que é bem importante tu colocar, são coisas que parecem tão óbvias e tão simples que às vezes a gente esquece de falar, mas que fazem um sentido, e às vezes é exatamente isso que te faz perder o processo, né? Que te faz não conseguir a vaga que tu queria. Exatamente. Então, assim, ó, quem está procurando uma oportunidade de trabalho, acho que a dica fundamental de tudo que Cris vem conversando, assim, ó, primeira coisa, assim, reflete na tua carreira, porque às vezes quando a gente pergunta, né, Cris, me conta um pouco do teu histórico profissional. A pessoa não lembra se trabalhou primeiro na empresa azul, se trabalhou na amarela, se trabalhou... Ela não conseguiu nem refletir sobre a sua carreira. Então, assim, o quanto é importante entender... se tu tá indo para uma entrevista de emprego, faz mentalmente a tua carreira. Pensa como ela foi. Se tu é o selecionador, se tu é o dono da empresa, pensa que tipo de profissional tu quer também. Que tipo de pessoa tu quer. Se tu quer, qual é o perfil? Porque não existe assim, qualquer pessoa me serve ou qualquer emprego me serve. Isso é importante, Fátima, até porque às vezes assim, a gente é contratado para fazer um processo de seleção e tu vai, né? Não, eu quero que tu selecione, né? Faz o recrutamento, selecione, eu quero alguém para vaga X, tá? Um bom funcionário, né? E às vezes tu vai ver, mas vamos filtrar o perfil, né? Claro que tu chega querendo saber um pouco mais, não, mas eu quero um bom funcionário, né? Então, assim, realmente o que tu quer, né? Até porque tu tem que ter um perfil ali que tu vai avaliar. Que tipo de funcionário, quais são as atribuições que são importantes, que competências essa pessoa precisa ter para essa função, né? Então, realmente, dos dois lados, até porque vi que tem vários empresários também aqui junto com a gente, né? Nos assistindo. Então, assim, dos dois lados, assim como a seleção ela é dupla, os resultados eles têm que ser bons para as duas partes, né? Mas as duas partes também têm que se engajar e se conectar neste processo para que ele dê certo. Outra coisa que acontece também falando do empresário, às vezes assim, a gente faz o melhor processo, tu tenta localizar a pessoa, né, digamos assim, que nem diz o Chiavenato, né, a pessoa certa para o lugar certo, embora não é bem assim, mas pessoa que faz um sentido, que tenha um perfil compatível. O quanto tu tem que pensar também, gente, no investimento deste profissional, no sentido de pensar numa integração, né? Num treinamento para essa pessoa, porque pode ser o melhor profissional, ele não vai cair de paraquedas, né? E por melhor que ele possa ser, ele tem que se conectar ali com aquela empresa. Então tem que investir. Já aconteceu situações comigo de às vezes assim, não deu certo. E eu trabalho muito dessa forma com os meus clientes, de que quando eu faço um processo de seleção e não dá certo, eu retomo, eu avalio, eu acompanho durante todo, né, o contrato e aí eu vou tentar entender o porquê. E realmente teve uma situação uma vez que era um excelente profissional, tipo, não, mas não pode, né? Por que não deu certo? E aí a gente foi lá e fomos ver. Na verdade, o que aconteceu? Eles jogaram a pessoa na função, né? E não se explicou absolutamente nada. Cultura daquela empresa, regras daquela empresa, o que podia, o que não podia, valores, né? Não se explicou exatamente como é que funcionava, né? E colocaram numa equipe, eram 3 pessoas novas e os 3 a trabalhar juntos. Alguém ali que tinha uma liderança dominou e depois não, nenhum dos 3, né, deu certo. Então, os dois lados, gente, tem que ter um esforço e um engajamento para que realmente, né, se consiga ter o melhor resultado, né?
bom. Cris, a gente podia ficar horas falando sobre isso, né? Mas precisamos trabalhar daqui a pouco, né? Se fez sentido para vocês que estão aqui conosco, para quem gostou, faz um print da tela, marca a gente nisso tudo. Se alguém ainda ficou com alguma dúvida, marca para a gente saber se fez sentido, para a gente saber entender. E se ficou com alguma dúvida, Fátima, ou Cris, pode tanto para mim quanto para a Cris, estou com alguma dúvida como, tá, disso tudo que vocês falaram, como eu vou poder colocar isso em prática, pode chamar, a gente vai responder ainda. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar para nós ainda, para a gente responder ao vivo. Então, ela Tati linda, querida, seja bem-vinda, Tati, que é uma das designers de interiores aqui de Santa Cruz, fez um trabalho lindo conosco no Interagir, aquele cenário lindo que nós tínhamos, foi ela que montou. Então, assim, faz um print pra gente, marca a gente pra gente fazer saber se isso fez sentido. Quem não segue a Cris, bora seguir ela. Quem não me segue de seguidores da Cris, vem pra cá também, que a gente vai ter várias coisas legais. Cris, considerações finais que o Instagram vai nos derrubar em 2 minutos. Né? Não, eu acho que coisas mais importantes, assim, que eu digo. Se preparem, né? Não se lancem de qualquer forma, gente. Olhem para si, é a primeira coisa. Até tu comentou ali, pensa mentalmente. Eu até oriento muito das pessoas, não só no mental, né? Mas escreve, faz tópicos, né? Te estrutura para isso, te prepara, gente. Prepara para isso, né? Busca exatamente dessa forma. Te conhece, não tô nem dizendo que eu preciso ir para um processo de autoconhecimento. Para um pouquinho para pensar em ti, no que eu sou bom, né? Qual é o meu diferencial, né? Pede feedback para as pessoas na volta, né? Então te prepara para esta busca. Pensa em coisas, desde as coisas mais simples. Eu já estava quase esquecendo, né, Fátima? Mas questões bem simples. Roupa que tu vai utilizar, que pode parecer bobagem, mas faz um diferencial, né? Olha para o teu currículo, entrega o teu currículo para outras pessoas, dá uma olhada aqui. Gente, que eu já recebi currículos para vaga de gerência com erros absurdos de português, tipo habilidade com A, né? Então, assim, aí tu pensa, erros, gente, hoje em dia um corretor de texto, entrega para outras pessoas lerem, o que tu acha disso aqui? Me dá uma sugestão, né? Pensa nas coisas simples, né? Desde o dia que tu tá indo ali, não ir com chiclete na boca, olhar o que tá na tua volta, ler realmente, né? Não cair lá de paraquedas. Então, acho que as considerações finais seriam neste sentido, assim. Agradeço demais o teu convite, né? Agradeço essas pessoas fantásticas que estiveram aqui com a gente, né? E se tiver qualquer dúvida ou alguma sugestão, críticas também são muito bem-vindas, né, Fátima? Porque falávamos aqui dos erros, né? A gente tira os aprendizados, do que a gente pode aí evoluir para uma próxima. Agradeço demais, então, né? Um beijo. E é isso, assim, gente, muito obrigada por quem esteve aqui conosco. Deixa eu fazer o convite ainda, vou fazer amanhã. É a última live dessa sessão, dessas 10 lives que a gente teve, que eu organizei. Lembrando sempre que o propósito disso sempre é entregar conteúdo de uma forma simples e gerar engajamento da gente com quem está nos escutando e de quem está nos escutando conosco. A gente faz uma entrega com muito valor, Cris, muito obrigada pela tua presença, pela entrega do teu conhecimento, porque a gente realmente entende que é só assim que todos crescemos, que a gente possa desenvolver o senso de conexão, de estarmos juntos quando a gente entrega o que a gente realmente acredita. Amanhã eu vou estar recebendo o Rafael Ferreira, Rafael que vai estar falando sobre a importância da comunicação. Ele que foi comunicador durante muitos anos aqui na região, vai estar nos ensinando algumas técnicas básicas de como melhorar a nossa comunicação, como falar de uma forma mais assertiva e como falar para um público maior. Porque a gente fala, né, Cris? A câmera é uma coisa que, para mim, é natural, mas para algumas pessoas não são. Enquanto é importante a gente se desafiar e falar para ela também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Conheço o Rafael, é fantástico. Não deixem de assistir, gente. E até porque a comunicação, que nem eu falei antes, é uma coisa extremamente essencial para todos os profissionais, né? Porque a comunicação ela também não é só a fala, vai muito além disso, né? Então estejam aí amanhã, né? Eu vou estar assistindo, né? Então, muito obrigada, Fátima, por mais este convite, né? E obrigada por todos que estavam aqui com a gente.
Valeu, gente. Até amanhã. Boa tarde. Excelente trabalho para todos vocês que estão aqui. Valeu. Valeu.